Inovar é um Parto é um projeto que traz nessas lives durante a quarentena sempre soluções de negócios, de startups ou de empreendedoras que usam a tecnologia para impulsionar os seus resultados, ou de influenciadoras digitais, de empreendedoras femininas, de a maneira como elas estão encontrando formas de enfrentar essa crise ou de surfar as oportunidades que o coronavírus também tem trazido. E a gente sabe que no centro das discussões, desde o início da quarentena, até um pouco antes disso, a gente vinha focando demais na saúde, por isso que o nosso assunto hoje é saúde. A minha convidada é uma médica infectologista, ela é pediatra e consultora técnica de uma startup chamada BIP Saúde, é uma startup de vacinas online. Olha só, a Cristiana está me mandando uma mensagem. Será que ela está com algum problema? Deixa eu dizer para ela que a gente está no perfil da Prosa Press. Estamos no ar no perfil da Prosa Press. Te esperando. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre os avanços que a medicina, a ciência e a tecnologia vem tendo nesses últimos tempos de uma forma muito mais rápida do que normalmente poderia acontecer em tempos normais. E é sobre isso que eu vou falar com ela. Eu quero conversar a respeito de telemedicina, eu quero conversar sobre inteligência artificial na área da saúde. Você já fez alguma consulta em telemedicina? Se já fez, manda pra gente aí o seu comentário, as suas dúvidas. Vou conversar com a Cristiana, doutora Cristiana, a respeito disso também. O Inovar é um Parto é um projeto que fala sobre soluções de negócios e de empreendedorismo para as startups empreendedoras femininas que usam a tecnologia de alguma maneira para impulsionar os seus resultados, ou influenciadoras digitais enfrentarem a crise desse momento ou conseguirem surfar as oportunidades que vêm aparecendo. E a gente sabe que nesse momento, no centro das discussões, a gente só fala de saúde. E os avanços que a gente está vendo acontecerem nesse mês de quarentena são muito maiores do que aconteceriam em tempos normais. É por isso que eu fiz questão de te convidar aqui para a gente bater um papo sobre esses avanços, bater um papo sobre a sua especialidade. A doutora Cristiana Meirelles é pediatra, infectologista e também é consultora técnica da BIP Saúde, que é uma startup de vacinas em domicílio. Então, que viu a demanda explodir nesses últimos tempos, né, Cristiana? Sim, muito. Então, eu queria falar sobre esses assuntos para a gente conseguir inspirar, informar, refletir um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, do ponto de vista médico. Se a gente vê, por um lado, a ciência e a medicina sendo tão pressionadas, num momento em que a gente vê um cenário do sistema de saúde em tantos países entrando em colapso, até em alguns estados brasileiros, por outro lado, a gente vê um avanço muito grande acontecendo. Como é que você vê tudo isso acontecendo? A regulamentação, às vezes, agora entrou em estado de emergência, né? A gente precisa aprovar muita coisa muito rápido. Muita coisa mudou desde que a gente teve conhecimento desse novo coronavírus, né? Em termos de ciência, como você falou, é impressionante cada dia que você abre o PubMed, um site desse de pesquisa científica, você vê que tem artigos sendo publicados o tempo inteiro sobre tudo que você pode imaginar, né? Sobre o vírus propriamente dito, prevenção, tratamento, vacina. É quase desesperador para quem está estudando sobre o assunto, porque é uma informação até dizer chega, é muito bom. Por outro lado, a gente teve que se ajustar e se adaptar a essa questão do isolamento social, né? Então, muita coisa mudou por conta do confinamento. Uma das coisas que mudou e que facilitou a nossa vida, e a gente estava correndo já atrás disso há muito tempo, é a telemedicina. Né? Há Pois muito é. tempo que a gente já fala sobre isso e precisou da pandemia para isso ser protocolado, né? E regulamentado. E foi ótimo, acho que isso não vai parar por aqui, provavelmente a pandemia vai acabar e a telemedicina vai continuar, porque é claro que uma consulta online não substitui uma consulta presencial, principalmente na pediatria, né? A gente precisa muito do exame físico, do contato com os pais, essa relação interpessoal mesmo do médico-paciente faz diferença ser ao vivo, né? Mas eu acho que em tempos de pandemia, essa consulta online e a interconsulta também, né? A gente, infectologista, por exemplo, você não acha cada
canto do Brasil, né? Então, lá no Amazonas, no Amapá, Tocantins, enfim, lugares onde não tem essa especialidade ou tem poucos profissionais dessa área, a gente pode fazer uma interconsulta, né? O médico de lá entra em contato com o infectologista daqui, passa o caso, mostra os exames, filma o paciente, e a gente pode orientar e dessa forma salvar vidas mesmo, né? Então, muita coisa boa está surgindo com essa questão da pandemia. É claro que se a gente tivesse que escolher, nada disso teria acontecido. É muito pior do que melhor, né? Tem muito mais coisa ruim do que boa. Mas eu acho que a gente tem que tirar aí grandes aprendizados enfim, coisas legais que estão surgindo com isso tudo. A gente vem falando da tecnologia entrando muito forte na medicina diagnóstica e agora também a telemedicina, não como substituição do médico, que eu acho isso impossível, mas como complementaridade, né? Porque é impossível você, como médica, conseguir ter a memória de uma máquina para conseguir avaliar um diagnóstico que, por exemplo, já pode ter acontecido no mundo inteiro. Mesmo no caso do coronavírus, que começou lá na China, você já tem um histórico de casos tão grande que, se você pensar, aí já tem muita startup migrando para esse assunto, colocando... eu estava estudando uma startup que agora está conseguindo fazer um diagnóstico, um primeiro diagnóstico de coronavírus a partir do raio-x pulmonar. De casos que vieram lá da China, da Europa, eles estão conseguindo montar um banco de dados para fazer uma triagem inicial. O médico vai precisar estar lá para ver o estado clínico, todo o resto, mas essa complementaridade é muito importante, né, Cris? Sim, assim, nada substitui o médico, nada substitui a semiologia, que a gente chama, que é o exame físico mesmo, né? O tete a tete ali com o paciente, você examinar, sentir e manusear o paciente ao vivo. Mas já tem, por exemplo, sites de genética que você joga alterações no exame físico do paciente, algumas características e a síndrome que agrega aquilo tudo, né? Porque, como você falou, uma máquina é capaz de conseguir armazenar infinitos dados que a nossa mente não é capaz de decorar tudo. Então, isso já existe há muito tempo. A tomografia, no caso... Às vezes são alguns detalhes, né? A imagem consegue, imagina, num raio-x de pulmão, você consegue ver as nuances, né? De uma mancha, por exemplo, que talvez o olho humano não consiga perceber, né? Sim, com certeza. E a tomografia computadorizada, no caso do coronavírus, ele é um exame diagnóstico complementar de imagem que tem ajudado muito, assim, porque as alterações são bem sugestivas da infecção. E aqui no Brasil, como a gente tem pouco teste diagnóstico de biologia molecular, que é o teste que identifica o vírus diretamente, e a própria sorologia, né, que identifica o anticorpo, a gente tem falta de kits diagnósticos para isso, a tomografia vem ajudando muito. A gente junta a sintomatologia, né, os sintomas, os sinais que o paciente tem, com a imagem da tomografia, a gente praticamente fecha um diagnóstico de Covid-19 sem precisar dessa confirmação laboratorial. Então, é muito legal essas startups investirem nisso. Você está fazendo consulta online? Como é que está sendo a sua experiência na prática? Pois é, eu comecei por conta da pandemia, eu já tinha vontade de fazer isso antes, mas como não era regulamentado, eu não fazia, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que foram morar no exterior e que têm vontade de manter esse acompanhamento, e é uma boa forma da gente conseguir fazer isso. Eu expliquei bem claramente para os meus pacientes, assim, como eu sou pediatra, muita coisa a gente depende do exame físico. Então, por exemplo, um bebê que nasceu agora, um exame pessoalmente, e aí essa consulta, por exemplo, não pode ser online, mas consultas de introdução alimentar, um bebê que está crescendo bem, evoluindo bem, com 6 meses, vai passar do aleitamento materno exclusivo para a primeira papinha. Você pode fazer essas orientações todas pelo WhatsApp, por Skype, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode usar hoje para fazer isso e que dá para fazer tranquilamente. Eu tenho crianças que eu já conheço desde bebês, então tem algumas alterações que eu sei que quando surge a mãe me manda foto ou filme, eu já sei, isso é uma dermatite atópica, vamos tratar assim, assim. Então, o paciente, as consultas de primeira vez ficam um pouco mais difíceis, porque é um paciente que você nunca viu, então é mais complicado de fazer. Mas paciente que já é meu, eu tenho feito e tem dado muito certo, assim. E aí, ocasionalmente, quando você está na consulta online, você vê que é um paciente, por exemplo, que você sente pelo vídeo que tem um esforço respiratório, está com uma tosse ou uma febre, tá? Ou você fala, não, essa consulta não dá para ser assim, vamos para o consultório e examina presencial, ou você encaminha para uma emergência. Mas a maioria das coisas a gente consegue fazer assim e evitar que saiam de casa, que é a orientação maior. Que nesse momento é muito necessário, mas muitas vezes, no caso de criança,
às vezes é uma dúvida, né? Que a mãe fica insegura, ou não sabe como lidar com algum sintoma. Muito mais fácil que esse primeiro contato antes de ir para o consultório seja por Sem dúvida. teleconsulta. E eu acho até que para justamente evitar a saída de casa e evitar a exposição da criança e o adulto também, né? Numa Sim. emergência que provavelmente vai estar lotada de paciente com suspeita de Covid. É, Então, às nesse vezes momento, é, fundamental. é Mas você acha pois que é é. possível continuar? Essa regulamentação foi para esse momento da pandemia ou ela deve continuar? Pois é, a princípio eles regulamentaram para o momento de pandemia, mas eu acredito de verdade que isso vai se manter, assim, porque a gente vai conseguir esvaziar, não esvaziar, mas diminuir o fluxo de pacientes para os hospitais, para as clínicas, com essa teleorientação, essa teleconsulta que foi regulamentada agora. Então, muita coisa a gente consegue resolver por aí que a gente evita a sobrecarga do sistema de saúde, tanto no SUS como nos hospitais particulares. Então, eu imagino que isso vai se manter. Agora, doutora Cris, como é que fica, por exemplo, o plano de saúde? Essas teleconsultas, claro, elas também são pagas. Elas são o valor cheio da consulta? No seu Pois caso, eu não sei é, se isso é uma. no Cada um caso decide o que faz. no caso do plano de saúde, eu não sei dizer exatamente se todos estão fazendo o mesmo valor da consulta presencial. Mas uma consulta particular, por exemplo, aí fica a critério do médico, né? Se ele achar que vale fazer um preço diferente, porque afinal de contas não vai ter o exame físico, né? A consulta acaba sendo um pouco mais curta, porque você economiza aquele tempo que você faria do exame físico presencial, Uhum. então pode ser um valor diferente, mas isso não tem determinado pela resolução, não tem falando em termos de valor. Eu Mas conversei é com para ser alguns cobrado. médicos, eu sei de alguns planos de saúde que não estão cobrindo a teleconsulta. Então, quer dizer, É, se o médico está cobrando a consulta dessa maneira, ele não vai ser reembolsado depois. O isso é uma paciente coisa não que a vai ser gente ainda tem reembolsado. que correr muito atrás. Assim, os planos de saúde são mais resistentes a essas mudanças, né? Então, é, isso eu acredito que vai dar um pouco mais de trabalho. Não sei se eu acredito que algum deles já devam estar fazendo, até porque alguns já tinham um sistema de teleorientação. Alguns planos de saúde já tinham isso. Não era exatamente uma consulta, mas uma teleorientação. Então, eu acho que eles vão acabar se adaptando e pagando por essa consulta também. Olha só, o Bruno está perguntando: o tema é teleconsulta? Não, na verdade, o tema são os avanços da medicina que aconteceram muito rapidamente nesse momento de pandemia na área de saúde. E eu queria falar sobre vacina também, porque talvez a gente via um movimento muito forte de pessoas contrárias à vacina. Você acha que isso, nesse momento, as pessoas se conscientizaram? Da importância de você se vacinar para ajudar o diagnóstico agora, por exemplo, você se vacinar contra os outros tipos de gripe, te ajudam a chegar a um diagnóstico em relação ao Covid? Explica um pouquinho isso para mim, doutora Pois Cris. é, eu acho que isso é até uma coisa boa também da pandemia, né? As pessoas estão tão enlouquecidas, assim, ansiosas, esperançosas em busca de uma vacina contra o coronavírus, que fez a população relembrar da vacina, né? Da importância da imunização e levantou esse tema que já estava muito esquecido e até uh, assim, colocado de uma visão ruim, né? Tem muita fake news, muita gente movimento anti-vacina, muita gente contra uma ferramenta da medicina que ajudou a gente a erradicar doenças, né? Eu digo que a vacina ela é contrária a ela mesma, porque com a vacina a gente conseguiu erradicar doenças como a varíola, como a poliomielite em vários lugares, o sarampo no Brasil estava o vírus não estava mais circulando, então a vacina foi tão boa que ela conseguiu fazer doenças sumirem. E aí a gente acaba achando que a vacina não é importante. Então, com essa coisa do coronavírus, as pessoas voltaram a valorizar a imunização, a vacina. Então, acho que isso é muito importante. Em relação à vacinação no momento atual, influenza é importantíssimo que a população se vacine, porque é um vírus que faz uma síndrome muito semelhante à Covid-19, né? Então, inicialmente, são sintomas muito parecidos, é uma síndrome gripal, tem febre, tem tosse, tem dor de cabeça, dor no corpo. Então, o diagnóstico fica difícil para o médico inicialmente saber se é influenza ou se é Covid-19. Então, aquela população que se vacinou contra a influenza, muito provavelmente, se apresentar esses sintomas nesse momento atual que o novo coronavírus está circulando absurdamente, a gente vai pensar mais no diagnóstico de Covid-19. Então, a vacina ajuda nesse aspecto.
Agora, tem tanto tipo de vacina até contra a gripe, porque tem a tal da tetra, tem a vacina de influenza, H1N1. O que que a gente toma? O que que seria mais indicado? E o que que a gente encontra nos postos de saúde? É momento de visitar postos? Isso é importante também a gente esclarecer. São dois tipos de vacina de influenza que a gente tem, né? Uma é a trivalente e outra é tetravalente. Então, uma protege contra 3 cepas, 3 tipos do vírus de influenza, a outra protege contra 4. As duas protegem contra esse tipo que é o H1N1, que é um tipo de influenza A, né? Que foi o que fez a pandemia em 2009, o vírus do H1N1, que é um tipo de influenza. As duas, tanto a do posto, que é a trivalente, quanto a da rede particular, tem o H1N1. A vantagem de você fazer a vacina da clínica privada, da rede privada, é que ela protege contra uma cepa a mais do tipo B da influenza. E a gente, ano passado, por exemplo, viu muita circulação do tipo B. Então, se a pessoa puder pagar pela vacina na rede particular, vale a pena, porque ela vai ampliar a proteção contra o vírus da influenza, vai fazer uma proteção um pouco maior. Mas não podendo pagar pela vacina, na impossibilidade de você conseguir isso, vale super a pena fazer a vacina do posto, que é excelente também, vai proteger contra 3 cepas que são muito circulantes. E Aí aí, vem a dúvida de ir ao posto ou não, né? Então, para quem puder chamar a vacina em casa, né? Tem muita clínica que faz, a BIP Saúde faz isso, né, pelo aplicativo, agenda vacina, vacina em casa, outras clínicas fazem também. Vale muito a pena porque essas técnicas vão paramentadas, protegidas de máscara, enfim, o fazem com todo cuidado e você evita a exposição num posto de saúde quando pode correr o risco de ter aglomeração, de ter muita gente. Na impossibilidade de fazer, vá ao posto. Aí o que eu sempre dou de uhum. dica é pede para um vizinho dar uma olhada, ver se o posto está mais vazio, tenta escolher um horário que o fluxo de pessoas é menor, sai de casa, vai direto para o posto, faz a vacina e volta para casa, não fica circulando pela Se rua, tiver né? cheio, não fica lá, né? Volta, Se tenta tiver outra cheio, hora. volta, tenta outro momento. Não é uma urgência absoluta, tem que ser hoje a vacina, né? A gente tem um tempo aí, o posto vai ficar com a vacina ainda algumas semanas. E como está todo mundo confinado, também tem menos chances de você se infectar. Mas é muito importante que todo mundo receba essa vacina, não só os grupos que são considerados de risco, mas importante mesmo seria que toda a população se vacinasse. Porque a vacina ela pode ser feita a partir dos 6 meses sem data limite. Então, até 100 anos de vida dá para fazer. Esses cuidados que você mencionou em relação ao posto cheio e tudo mais servem também para a Thaís? Ela está perguntando aqui: meu filho tem 2 anos, está com a segunda dose de meningocosta B marcada para sábado. Quais os cuidados eu devo ter? Isso, então vale. A meningocócica B é uma vacina que só tem na clínica privada, né? Só tem em clínica de vacinação da rede particular. Então, provavelmente vai ser um lugar com menos aglomeração, né? Ela não vai estar exposta num posto de saúde que. O problema do posto de saúde é que ele geralmente ele não é só para vacina. O posto de saúde recebe, tem Sim, ambulatórios, então claro. recebem pessoas doentes também, você vai acabar se expondo mais. Então, nesse caso, uma clínica privada de vacinação, ela vai correr menos risco. Sair de casa, levar o filho, vacinar, não atrasar o calendário de vacina. Acho que é importante deixar essa mensagem, assim, não deixar a vacina para depois, porque quanto mais tempo você demorar para tomar, mais tempo você vai estar exposto àquela doença. Então, tentar manter o calendário atualizado. Cris, e para a gente falar de negócios, né, já que a gente está com uma startup que é a BIP Saúde, que é de vacina em casa, o que que aconteceu? Foi um boom que vocês não esperavam? O que que vocês precisaram fazer? Contratar mais gente para fazer a vacinação? Aqui no meu prédio, por exemplo, as pessoas queriam marcar a vacinação coletiva. Eu até tentei com a própria BIP e não foi possível porque vocês estavam muito cheios de demanda, né? A demanda explodiu de uma hora para outra. O que que vocês tiveram que fazer para aproveitar essa oportunidade? Que afinal de contas, sim, é um momento ruim, mas tem momentos que também servem de oportunidade para um negócio. Sim, só assim, para fazer um contexto em relação à BIP, só para explicar um pouquinho, a BIP, ela inicialmente nem era uma empresa de vacina, né? A BIP é um aplicativo de saúde, a gente gosta de dizer que a gente quer melhorar a saúde e facilitar a vida das pessoas em relação à saúde como uma forma geral, bem-estar, saúde. Então, a gente começou inicialmente, a gente quis unir tecnologia a qualquer coisa relacionada à saúde. Então, inicialmente, a BIP ela era um aplicativo para chamar o médico em casa. Então, a gente começou com médicos que eram acionados pelo aplicativo de várias especialidades, pediatria, clínica, cardiologia, ginecologia, enfim, o médico ia atender em casa.
Talvez na era pré-teleconsulta, né? Porque Sim, aí na era era. necessário, porque não se podia fazer à distância, agora Exatamente. a medicina ganha um outro aliado, né? E a ideia era sempre a gente tentar fazer essa coisa on demand, que é muito legal e que a gente tem visto isso para tudo, né? Então, é, tudo agora, se for delivery, é muito É, melhor. A gente não sai de casa, não pega total. trânsito, não corre risco de violência, enfim, é muito mais confortável. No caso, para o paciente, é um serviço de muito mais qualidade. Mas não foi um serviço que foi muito procurado na época, e aí a gente teve essa oportunidade de começar a fazer vacina em casa, e começou com a meningocócica B, que era uma vacina que não tinha nos postos de saúde, a demanda começou a crescer e com isso a BIP cresceu bastante. Hoje a gente é uma das empresas maiores aqui no Rio, a gente já está em São Paulo, em Brasília, mas a ideia e a proposta é não parar aí, não parar em vacina. A gente quer tudo que for vinculado à saúde on demand, né? Então a gente provavelmente vai se misturar aí com tudo isso. Esse momento agora da pandemia, é claro que gerou uma busca louca pela vacina da influenza, e foi ótimo que foi assim, porque mostra que as pessoas estão conscientes da importância da vacinação. E aí a gente entrou num gargalo que não é nem a questão da própria vacina, porque a vacina a gente até tinha, a questão toda é a equipe de técnica, de enfermagem, de motorista, uma equipe que a gente tem um trabalho enorme de preparar e de enfim, colocar nos moldes no jeitinho BIP que a gente brinca, né? Uhum. Então, a Treinar, né? técnica, exatamente, treinar essa equipe. Então, a técnica de enfermagem, para ela sair para o mercado, né, começar a vacinar os pacientes da BIP, ela passa por um treinamento extenso, não só técnico, né, com enfermeira, comigo, mas um comportamental também, com as nossas lideranças. Então, não é fácil a gente fazer todo esse treinamento a toque de caixa. Então, o nosso gargalo maior, nesse momento de muita procura pela vacina, não foi nem o produto do imunobiológico da vacina em si, mas a questão de preparo de pessoal. A gente não quis contratar gente sem ter esse preparo todo só para satisfazer esse momento de muita procura, com medo de que a gente não pudesse oferecer a qualidade que a gente tanto preza, né? Então, a gente se preocupa muito com a qualidade, nossa nota, né, que a gente tem no mercado é muito alta, é 97, 98, que é praticamente impossível de você atingir, porque a gente luta muito por essa qualidade. Então, a gente não quis, a gente preferiu abrir mão de toda essa demanda em prol da qualidade da assistência. Então, por isso que a gente não conseguiu fazer, por exemplo, no prédio todo, porque a gente não ia ter uma qualidade tão boa quanto é a visita em cada casa, com um jeitinho BIP. No fim foi como a gente acabou fazendo aqui, e aí só para dar o meu testemunho, a moça veio toda paramentada, se trocou na porta do apartamento, entrou, fez toda a higienização que precisava, deu a vacina e depois saiu, tirou a roupa na porta do elevador. Então, quer dizer, tem um cuidado mesmo grande. Agora, vocês vão fazer testes? Olha só, o Marcelo está perguntando, é interessante isso. Já que vocês pretendem ampliar, além de vacina, os testes para Sim. coronavírus, por exemplo, já Pois estão é, sendo foi feitos? uma ideia também que a gente teve, a gente chegou a pensar seriamente nesse assunto, assim, porque é uma demanda que a população tem nesse momento e é importante, e a gente esbarrou no mesmo problema, assim, para a gente poder fazer teste para todo mundo sem gerar aglomeração, a gente teria também que contratar gente, preparar todo mundo. O teste, apesar de ser uma técnica simples, né? Você faz um furinho no dedo, quem mede glicemia capilar diabético, que faz o teste da glicemia, é exatamente assim. Você faz um furinho no dedo e tem um kit de reagente, você pinga lá uma gotinha de sangue e já sai o resultado na hora. Não é Na hora? uma técnica tão difícil, são alguns minutos já tem o resultado. Só que você também precisa de pessoal para isso, né? Então a gente E ficou não dá também. para ser o mesmo pessoal, porque esse pessoal da vacina já está ocupado com a Já vacina. está super ocupado, né? Sim. A gente, para conseguir vacinar, agora tem pessoas entrando no aplicativo hoje que só conseguem para daqui a 15, 20 dias. A intenção não é Sim. essa. A gente quer tentar ao máximo que, que esse prazo, né, da vacinação seja menor. Então a gente ficou com medo, com receio justamente de ter uma demanda muito grande e não conseguir atender a população. Mas a nossa perspectiva é que para o segundo semestre a gente já comece a fazer laboratório pela BIP. Então, aí eu acho que deve entrar o exame da Covid também, exame coleta de sangue e amostra de urina e fezes, tudo domiciliar. A gente, no segundo semestre, está para acontecer.
Porque, Cris, os exames eles mostram em outros países a experiência na Coreia do Sul, por exemplo, foi bem interessante em relação a você testar muita gente, testar um universo maior de pessoas. Você acha que essa pode ser uma saída interessante, se as pessoas começarem a se testar, ainda que os números cresçam, mas a gente tem um retrato mais real do que está acontecendo com a pandemia? Pois é, no Brasil, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente tem mais de 200 milhões de pessoas, é inviável, é impossível a gente testar todo mundo, né? Não teria kit para todo mundo, não teria logística para você testar todo mundo. Mas o que a gente precisa muito é tentar fazer amostragens da população. Então, testar pequenos clusters, que a gente chama, pequenos grupos de pessoas em várias cidades do Brasil, para a gente poder ter uma amostra, que nem a gente faz com pesquisa de Ibope, né? A gente não Claro, pergunta para os para 200 todo milhões mundo. de brasileiros em quem vai votar na eleição. Pergunta para um pouquinho e faz uma amostragem, com isso a gente consegue ter um resultado bem fidedigno. Com teste seria a mesma coisa, a gente faria amostras em várias cidades do país e conseguiria ter uma ideia real do número de casos, porque no Brasil a gente tem um problema grave que outros países também vivem, de subnotificação, né? A Uhum. gente, com toda certeza, eu me arrisco a dizer, a gente tem 10, 20 vezes mais do que esse número que está sendo mostrado na mídia, né? Eu não acho que eu estou errando se eu disser 20 vezes, porque a quantidade de assintomáticos é muito grande, a quantidade de pessoas que não têm acesso ao teste é muito grande, então nossos números estão muito subestimados. Com a chegada dos testes, a gente poderia ter um melhor dimensionamento, planejamento até de estrutura de hospitais, né, de estrutura econômica até, social, e para o próprio paciente seria benéfico também, né? Ele saber que ele está contaminado, Claro. ele vai se excluir do trabalho, se for um profissional de saúde, por exemplo, é importantíssimo que ele deixe de trabalhar, né? Que a sua família seja isolada também, então a gente consegue fazer esse controle muito melhor. Sem teste, a gente fica muito de mãos atadas, né? A gente consegue fazer um diagnóstico sindrômico, que a gente chama, né? Se o paciente chega no hospital agora, febre, tosse, falta de ar e tal, a princípio é Covid. Até que se prove o contrário, até que eu colho um exame de influenza, por exemplo, e venha positivo, ele é Covid, a gente vai tratar como Covid. Mas aquele monte de outras pessoas que tem só uma anosmia, que é uma perda de olfato, ou só uma dor de cabeça, ou só uma diarreia, que a princípio você fica muito na dúvida, é ou não Covid-19, com o teste a gente poderia ter essa certeza, entrar para a estatística, entrar para o planejamento em termos de autoridades governamentais e para o próprio paciente ele poder se tratar melhor, né? Até porque a gente está vendo que às vezes tem paciente que começa com sintomas mais leves e aí entra em contato com algum posto de saúde ou com hospital que diz para ele, fica em casa que ainda é leve, não precisa vir para cá. E o agravamento do quadro é muito rápido, né, nesse caso. Sim, a gente vê que a maioria das pessoas que agravaram em torno do 7º, 8º dia de doença, né, no final da primeira semana. Então, é muito importante isso. Eu faço até questão de, quando eu vou para a mídia falar do coronavírus, acho que dá um pouco espaço até para a gente falar desse tema que é importante. As pessoas ficam muito batendo na tecla de quando procurar assistência médica, quando tem falta de ar. Todo mundo repete isso que nem um mantra, né? Uhum. Quando tem falta de ar, eu procuro assistência médica. Não é só isso, né? Não é só a falta de ar que tem que chamar a atenção. Se você tem mais de 3 dias de febre alta, por exemplo, você precisa de assistência médica. Se você tem febre durante 3 dias, 3, 4 dias, melhorou e voltou a febre, é um sinal de alerta, você precisa ser atendido. Se você deixa de urinar, ficou o dia todo sem fazer xixi, se você tem confusão mental, muito idoso começa a ficar confuso, né? Não saber que dia é hoje, onde eu estou e tal, é um motivo para você procurar. Então, tem vários outros sintomas associados aí à doença que tem que chamar a atenção, ligar o alerta para procurar assistência médica. Porque o que tem acontecido no Brasil é que muita gente acaba procurando tarde. Uhum. A gente sabe que o acesso ao hospital é difícil, muitas vezes a pessoa vai e não consegue ser atendida, mas muitas vezes as pessoas ficam com medo de procurar o hospital, de pegar a doença lá, ou querem retardar uma internação, alguma coisa, e acabam procurando muito no momento que já está muito grave, e aí fica difícil para a equipe médica, a equipe dos profissionais de saúde reverterem aquele quadro. Então, é claro que sintomas leves, né? Uma dor no corpo, uma febre por 1, 2 dias, coriza, um pouco de diarreia, tá se sentindo bem, tá urinando, tá com um estado geral bom,
permaneça em casa. Essa orientação continua sendo, a gente não quer sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, mas é importante ficar alerta para esses outros sintomas que também são sintomas de gravidade. Muito além da falta de ar, né? Que é Sim, a grave falta de também. ar é o mais importante. Sem dúvida, se você Sei. começa a ter falta de ar, saiu do quarto para ir no banheiro, já chegou cansado, isso é falta de ar e você tem que procurar assistência médica, né? Está acostumado a subir um lance de escada rápido, começa a cansar na metade do lance. Então, a falta de ar é, sem dúvida, o sintoma mais importante, mais prevalente, que você tem que ficar mais atento. Mas tem alguns outros sintomas também que são importantes de perceber. Doutora Cris, a gente está vendo o Covid chegar nas periferias, né? Eu participei de um congresso de medicina exponencial no ano passado, em que o médico dizia assim, que é mais importante do que o seu DNA é o CEP de onde você mora, porque disso vai depender a estrutura de saneamento básico, as vacinas que você tomou, os hábitos de higiene que você tem. Como é que você está vendo essa proliferação? Ela é muito perigosa para todo o sistema e o quadro que a gente tem na pandemia no Brasil, a gente começa a ver em paralelo com isso, enquanto a pandemia vai chegando para as periferias, a gente começa a ver governos pressionando para relaxamento dessa quarentena com preocupações econômicas. Como é que você está vendo isso? Saúde e economia, as pessoas acham que é uma coisa longe da outra, né? Na verdade, eles andam muito juntas. Se a gente começa a afrouxar o isolamento social, principalmente em cidades como São Paulo e Rio, que tem muito caso, nesse momento agora, a gente vai acabar tendo um caos tão grande na saúde que vai morrer tanta gente vai adoecer, que a economia também vai ser prejudicada por isso, né? Então, vai ficar por mais tempo, né, a recessão. Exatamente, é uma falsa ideia de que vamos abrir para todo mundo, porque a economia vai andar e a coisa vai girar e vai ficar tudo bem. Então, é claro que a periferia preocupa muito por todas essas razões, né? É um lugar que você não consegue fazer um isolamento domiciliar, uma casa que tem um cômodo e moram 10, 20 pessoas, não tem como você isolar um doente ali. Então, se um vai ficar doente, provavelmente os outros também vão ficar. E falta água em vários lugares aqui no Rio, acho que São Paulo também, para simplesmente lavar a mão. A gente orienta o tempo inteiro que a melhor medida, mais eficaz, é a lavagem das mãos. Se não tem água, como é que eu vou lavar a mão? Muito menos álcool em gel vai ter nesses lugares, né? E uma outra coisa muito importante que as pessoas não se atentam muito, eu acho, que é mas no Brasil está morrendo muita gente jovem. Claro que morre muita gente saudável, jovem, né? Morre muita gente jovem porque a doença ela não é uma doença só respiratória, ela envolve uma série de outros fatores, cascata de citocina, enfim, coisas mais técnicas que a gente pode abordar em outro momento. Mas o que acontece no Brasil que morre muita gente jovem? No Brasil, pessoas com 30, 40 anos, às vezes nunca fizeram um check-up na vida, nunca aferiram a pressão, nunca dosaram o açúcar no sangue, a glicose. Então, porque essa pessoa não tinha comorbidade nenhuma e faleceu. Talvez tivesse, talvez fosse um hipertenso, talvez fosse um diabético, que são doenças que inicialmente são muito silenciosas, não dão sinal nenhum. A gente acha, mas pressão alta teria dor de cabeça, teria alguma coisa. Muitas vezes não tem nada. O diabético, às vezes, para descobrir um diabetes tipo 2, demora meses, anos, porque fica aquela glicose alta no sangue, o açúcar alto, e não tem tratamento, não tem diagnóstico. Então, essas Se a pessoas gente estão no vê grupo os índices de risco. obesidade, né, entre os jovens crescendo tanto, às vezes crianças obesas, né, isso vai trazendo diminui a qualidade da saúde dessa pessoa e às vezes ela não Sim. sabe disso. Sim, obesidade por si só, mesmo que não tenha hipertensão, diabetes, está se provando um fator de risco para coronavírus, né? Então a gente vê pessoas que não têm nenhuma outra comorbidade, mas a própria obesidade, que é uma doença, né? Uma doença crônica, ela gera um processo inflamatório no organismo quando você tem uma intercorrência viral e que a sua chance de evoluir mal é maior. Então, e o Brasil tem muito obeso porque as pessoas comem mal mesmo, né? Então, o obeso não está só na classe alta, não. Classe baixa que come farinha o tempo todo, come muito, uma dieta muito rica em carboidrato, né? Com pouca proteína, pouca fibra, né? Muito, muito rica em carboidrato, você vê muita gente obesa. Então, entra aí como um fator de risco também para agravamento. Por outro lado, eu imagino que aqui a gente tem alguma coisa que esteja protegendo um pouco, porque o isolamento social não tem sido feito da melhor forma possível e aí a gente ainda não teve tanta morte quanto a gente imaginava ter, né, meados de abril, que é o momento que a gente está agora. Então, não Será se que sabe... é o clima? Pois é, eu não sei se o clima talvez favoreça, eu acredito que sim, de alguma forma, não acho que seja um fator muito preponderante, mas eu acho que talvez ajude. Houve um estudo epidemiológico relacionando a BCG, não sei se
se você chegou a ver sobre isso. Não. Os países em que a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, está implementada no calendário de vacina, eles analisaram, viram que tem menos casos de Covid-19 e a mortalidade é menor. Isso, assim, foi um estudo observacional, a princípio, eles só observaram que nos países que tinham a vacina tinham menos casos e menos mortes. Países como Itália, Espanha, Estados Unidos, por exemplo, que não tem a BCG no calendário universal para todo mundo, tem mais mortes, tem mais casos. Talvez seja algum fator de proteção, de imunomodulação da BCG. É um estudo que tem muito viés, né? Pode não ter absolutamente nada a ver, mas é um passo. Talvez tenha alguma... E o Brasil entra aí nessa proteção. A Austrália está fazendo um estudo agora com a BCG, vamos ver o que eles vão descobrir, né? Era o que eu ia te perguntar. Em relação a outros países, que se a gente tem alguma vantagem aí nessa história, é que a gente chegou um pouquinho depois, né? Tantos países já estão passando pelo pico da doença, a gente está chegando um pouco atrasado, consegue pelo menos ver as boas práticas que aconteceram em outros lugares. Com certeza, eu acho que isso sim. Quais que você acha que podem ser referências nesse momento? Já ouvi falar da Nova Zelândia como mas aí seria o isolamento social como uma prática bem radical mesmo, né? O que a gente pode ver assim, de bons exemplos que eu acho que o Brasil deve seguir, é o isolamento social, a gente viu isso de carteirinha, né? Na primeira fila lá da audiência, que países que começaram com uma ideia contrária não foram bem, né? Os Estados Unidos começou não querendo isso, a Inglaterra começou não fazendo isolamento, e aí tiveram que mudar a estratégia, a Itália, mudar a estratégia no meio do jogo, e acabou que, assim, isso é um bom exemplo do que não fazer, né? Então, o isolamento social continua sendo uma coisa muito importante para a gente conter essa disseminação do vírus. E uma outra coisa acho que mais duas coisas a gente pode levantar como importantes para a gente conter. São os testes diagnósticos, né? Então, Coreia do Sul, por exemplo, que testou em massa a população, isso você consegue fazer um controle muito mais fidedigno, né? Muito melhor dos contactantes, das pessoas que podem estar expostas ou não e conseguir isolar de uma maneira melhor. Eu acho que teste diagnóstico, aquilo que a OMS falou de teste, é super válido, mas é aquela história, no Brasil a gente tem toda essa dificuldade, não só econômica, como com o número de densidade demográfica, a população também é muito grande, né? E uma outra coisa é clara, que é meio óbvia, que é o sistema de saúde, né? A gente vê, por exemplo, a Alemanha, que tem um dos sistemas de saúde mais perfeitos, com um índice de uma letalidade muito baixa, né? E outros países que, como, enfim, que tem os Estados Unidos não tem um sistema de saúde público, né? Então, muita gente evita a ida ao hospital porque sabe que vai pagar uma conta astronômica. Então, vai acabar deixando a família sem recurso para poder pagar uma conta de hospital. Então, acho que o sistema de saúde conta muito, né? A gente sabe que os cuidados para pacientes com Covid-19 que se agravam, não os pacientes, a maioria que vai ficar bem, vai ser realmente só um sintoma de resfriado, mas aqueles que ficam graves, eles precisam de uma oferta de profissionais de saúde, equipamentos médicos, de drogas, de tempo no leito de CTI muito grande. Então, tem que ter um sistema de saúde muito preparado para isso. E aí o Brasil tem esse grande gargalo também, porque embora o SUS seja, no papel, a coisa mais linda do mundo, né? Na prática, a gente sofre com desigualdades, né? São Paulo tem um SUS muito bom até, mas tem cidades do interior, da periferia, que totalmente desassistidas, e aí é um grande problema para o Brasil. Você acha que a gente vai lidar até quando com isso? É por muito tempo? É algo que a gente não vai ver realmente um fim tão próximo? Porque muita gente fala, em junho está tudo normal, mas pode até ser que as coisas voltem ao normal, mas o corona vai estar por aí, né? Eu acho que a mudança de hábito que a gente está tentando implementar na população agora tem que perpetuar, porque isso não vai acabar do dia para a noite. Não acredito que em junho a gente já vai acordar um dia e dizer, ok, foi embora, vamos voltar à vida normal. O normal que a gente tinha antes, acho que não vai voltar nem tão cedo. Mais, assim. Em vários aspectos. Eu não sei nem se nunca mais, porque acho que no momento que a gente tiver uma vacina, talvez as pessoas relaxem um pouco em relação a esses cuidados, mas o uso da máscara, evitar aglomeração, o distanciamento social, a procura por uma saúde melhor, você cuidar, porque hoje as pessoas ficam muito em busca de o que fazer para melhorar o sistema imunológico, né? Não é uma coisa que a gente pode melhorar do dia para a noite. Se o seu sistema imune está deficiente por alguma
razão, você tem que ir melhorando ele aos pouquinhos. Você tem que praticar mais atividade física, você tem que comer melhor, você tem que dormir melhor, você tem que se estressar menos. E não é decidindo hoje que amanhã isso vai se resolver. Então, Claro. é uma coisa que a gente precisa interiorizar e se conscientizar, porque outras epidemias virão. Eu não quero ser a portadora de más notícias, mas isso é fato, né? Vírus, ele nasce do dia para a noite, assim como aconteceu com o SARS-CoV-2, virão outros, não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente perpetuando essas práticas até de higiene, né, que melhoraram muito a atenção das pessoas em relação a lavar as mãos, a não colocar a mão no rosto, colocar a mão na boca, no nariz. Você acha que isso também pode afastar outras possibilidades, outras portas de entrada ruins? Com certeza, e assim, uma prova disso é o hospital pediátrico hoje em dia. Patrícia, se eu for te dizer que não tem criança internada, é verdade. Não tem praticamente criança internada no hospital. Por quê? Porque o isolamento social evitou aquela aglomeração de uma criança em cima da outra, nas escolas, nas creches e tal, que troca, né, secreções, salivas e coisas o tempo inteiro. Então, é a maior prova de que a higiene, o distanciamento, esse cuidado de lavagem das mãos, de distanciamento social, evita a transmissão de doenças. Então, a maioria das doenças infecciosas, elas vêm do ar ou do contato com coisas contaminadas. Então, a gente tem o menor índice de gastroenterite, a gente tem o menor índice de conjuntivite, a gente tem o menor índice de resfriado por outros vírus respiratórios, tudo por conta dessa higiene, dessa prevenção que a gente está fazendo para o coronavírus. E aí a gente vê nos grupos de mães todo mundo muito ansioso para voltar às aulas. Você acha que essa ansiedade é um tiro no pé? É melhor deixar mesmo para depois, mesmo que de alguma maneira a educação seja atrapalhada, embora as escolas também estejam correndo atrás da inovação para trazer tudo isso por vídeo, videoaulas e tudo mais. Mas o que você acha? A escola é para depois mesmo? Eu acho que a escola tem que ser uma das últimas instituições a serem abertas. Lógicos que a gente chama, é um aqui, outro ali. E esse é o argumento das mães, que elas falam, poxa, a criança não pega, eu preciso levar a criança para a escola para poder começar a trabalhar, né? E eu super entendo isso, porque assim, o mundo está parando mesmo, né? Na forma que a criança em casa, o pai fazendo home office é quase que uma tarefa impossível, né? A criança quer atenção o tempo inteiro, o pai precisa se concentrar para trabalhar, então eu entendo de verdade que isso é difícil. O problema todo é que a criança, ela está mais do que provado que ela é um vetor da doença. Então, ela não tem aquelas manifestações mais graves, mas ela pode ser oligoassintomática ou assintomática, ou seja, ela pode ter poucos sintomas, pode ter um resfriado comum, às vezes tem só febre. Tem criança que febre, vai embora, mais nada, e é Covid-19. Outras não tem nada e estão lá com o vírus nela e com uma carga viral alta. Então, apesar delas não terem sintomas, alguns estudos já mostraram isso, que elas têm uma carga viral capaz de transmitir para algumas pessoas ali em torno. Então, a criança indo à escola, ela vai se contaminar provavelmente com outras crianças, vai contaminar professores, muitas vezes os professores são hipertensos, são mais idosos e vão trazer para casa esse vírus. Então, escola e creche eu entendo que é importantíssimo, né? Atrasar o ano escolar não é legal, mas eu acho que nesse momento que a gente ainda não tem um tratamento totalmente eficaz contra a Covid-19, está longe de ter uma vacina, tentar postergar um pouquinho essa reabertura de escola seria uma boa ideia. Vacina é 1 ano e meio o tempo dela normal, não tem como correr esse tempo, igual a inovação está fazendo tanta coisa, não tem como inovar na vacina? Então, a ciência é espetacular, né? A elaboração de uma vacina dentro de um laboratório, você fabricar a vacina, é a parte mais fácil, entre aspas, de todo o processo, né? Porque a gente tem cientistas fantásticos, laboratórios bons para fazer isso. A questão toda é que a partir do momento que você fez uma vacina, que in vitro, né, no laboratório, ela é super eficaz ali para combater o vírus e produzir uma proteção, produzir anticorpo contra o vírus, você tem que partir para uma coisa chamada estudo clínico, que são 3 fases de estudo clínico, são as testagens em animais e depois as testagens em humanos. Então, você começa com pessoas saudáveis, passa para um outro grupo de pessoas com comorbidade, e você tem que ir testando, porque a vacina pode ser tóxica, pode ter muito evento adverso, pode não gerar proteção em humano, em vivo, só gerar proteção in vitro. Então, esse tempo de estudo, de preparo da vacina, ele é longo, inevitavelmente, não tem como a gente encurtar isso. E a produção da vacina também demora, né? Para a gente produzir em larga escala, para o mundo inteiro, é uma pandemia. A gente não pode
também querer proteger só uma parte da população. Tem que ser uma vacina Claro. que esteja disponível para todos. Isso tudo demora tempo. Então, eu acredito que realmente menos de 1 ano e meio seja pouco provável que tenha uma vacina para a população geral. Olha só, eu vou fazer as perguntas que já estão escritas aqui. A Rita está perguntando: boa tarde, eu sou a Rita do Rio. Pessoas que têm o vírus HIV, está medicada, sendo acompanhada por infectologista, fazendo sempre os exames de sangue respectivos ou tomando seus remédios, correm riscos? Elas têm a imunidade mais baixa, né? Isso, é uma Normalmente. boa pergunta essa. Pessoas com HIV que tenham um CD4, que são as células de defesa altas, um CD4 bom, e uma carga viral, que é a quantidade de vírus do HIV, baixa ou indetectável, o ideal é que seja indetectável. Você não consegue detectar vírus do HIV naquela pessoa. Com CD4 alto, que são as células de defesa. Elas estão praticamente no mesmo risco que nós que não temos comorbidades. Então, o HIV, a pessoa com HIV, ela precisa manter o seu tratamento da melhor forma possível, porque se ela tiver nesses critérios, ela vai estar fora do grupo de risco. Diferente daquela pessoa, claro, que tem uma carga viral alta e um CD4 baixo. Essa realmente é um grupo de risco. Eu não sei se é essa pessoa do HIV, porque a pergunta também é da Rita, um motoqueiro entregador corre seus riscos e ainda corre o risco de trazer para a família o vírus. Que cuidados? Porque realmente essas pessoas são as que estão, além, claro, dos profissionais de saúde, estão muito expostas, estão para lá e para cá levando toda, né, muita alimentação, muitas compras para casa das pessoas. Esse público realmente está muito em risco e tem que tomar cuidado redobrado mesmo com a prevenção. Então, tá sempre lavando mão com água e sabão. A gente sabe que na rua, às vezes, na moto, na bicicleta, não tem pia, água, sabão disponível, então carregar o álcool em gel junto, tentar na hora de entregar o produto para o cliente manter uma distância. Às vezes, entregador de comida, por exemplo, pode deixar na porta da casa, né? Se a pessoa fez o pedido pelo aplicativo, você não precisa nem trocar ali para o pagamento. Uhum, Então, se uhum. trocou no pagamento, limpar a maquininha do cartão com álcool depois, higienizar a mão depois de receber o dinheiro. A higiene da mão nessa hora o ponto de maior importância. E o uso da máscara. Aí lembrar, se a gente quiser falar do uso da máscara também, que é um assunto mais longo, mas usar da forma correta, porque também não adianta usar máscara, se usar da forma incorreta vai sair o tiro pela culatra, né? Então, usar a máscara, limpar a mão o tempo todo e quando chegar em casa, tirar toda essa roupa na porta de casa, deixar sapato para fora, direto para o banho e roupa para lavar, né? A gente não tentar ao máximo proteger a família, porque essa pessoa pode estar na roupa ali toda contaminada mesmo. Qualquer saída aí não estou falando do entregador, saída nossa, vou à padaria e volto. Eu também tenho que fazer todo esse ritual de trocar de roupa, tomar banho, deixar o sapato do lado de fora, O saídas ideal rápidas seja também. o ideal seja que seja feito isso, porque às vezes a gente, não encostei em nada, né? Juro, só peguei aqui na Uhum. chave do carro e tal. Você não sabe se passou uma pessoa do seu lado, deu uma tossida, deu uma espirrada, né? Agora, com a obrigatoriedade do uso de máscara em várias cidades, a gente está um pouquinho mais protegido, né? Mas se a gente for descrever um cenário ideal, chegou em casa, tirou toda a roupa, ou põe para lavar ou guarda num cesto de roupa, não precisa lavar imediatamente a roupa, né? Pode juntar toda a roupa ali no cesto e lavar a cada 2, 3 dias, enfim, quando tiver volume suficiente para você lavar a roupa, é lavar do mesmo jeito que a gente costuma lavar normalmente, não precisa nenhum produto mirabolante, né? Lavar A normalmente. roupa no sol não serve, né? A Sheila está perguntando. Pois é, Deixar isso a a roupa gente não pendurada. tem, e muita gente tem feito isso, a gente não tem nenhuma comprovação de que isso seja eficaz. O que ajuda se você deixar a roupa 2, 3, 4 dias ali no sol, não usar, muito provavelmente quando você for reutilizá-la, ela não vai ter mais vírus, porque o vírus tem um tempo de vida útil, né? Então, deixou E no a sol 2, máscara, 3 dias. Cris? E a máscara? A máscara eu tenho que trocar cada vez que eu saio e volto e lavar. Isso, então a máscara caseira é uma máscara de pano, né? Aí você pode fazer ou de algodão ou do tecido não tecido, que é o TNT. Todo mundo Uhum. já está fazendo máscara, tem 1000 vídeos circulando na internet, é fácil de fazer, é barato. E é importante que quando você use, a gente brasileiro, né, mulher, então, a gente fala pelos cotovelos, né? Então, é importante quando usar máscara tentar falar o menos possível, porque quanto mais você fala, mais você umedece a máscara. Mais Uhum. rápido você vai ter que trocar, porque assim que ela estiver úmida, Uhum. ela não vai servir com um filtro tão bom, então você tem que trocar a máscara. E aí, falando menos sem tossir, sem espirrar, ela dura aí umas 2, 3 horas. Depois do uso, lavar. O Ministério da Saúde recomenda deixar em imersão com água sanitária.
E depois pode até botar junto na máquina para lavar com o restante das roupas depois que você faz essa Esse higiene com molhinho água antes. sanitária. Mas aí levar, quando você sair Alérgicos. de casa, levar bastante máscara, porque você fica trocando, colocando no saquinho para não se Mas a ideia é contaminar que não nessa. saia, né? A ideia é A que ideia saia é que não rapidinho e saia, volta. exatamente, só para quem realmente precisa muito. Alérgicos têm mais propensão Propensão à gravidade da Covid? a pegar esse vírus, mesmo sendo jovens? Então, na verdade, propensão a pegar vulnerabilidade, todos nós temos a mesma vulnerabilidade, porque como é um Certo. vírus novo, ninguém tem proteção contra ele. Então, você, todo mundo está vulnerável, está suscetível a se infectar. Agora, quem vai evoluir melhor e quem vai evoluir pior, o que os números mostram é que pessoas com fatores de risco têm uma tendência a evoluir mal. O alérgico, se for uma rinite, uma sinusite alérgica, isso não é um grupo de risco, né? Agora, o alérgico, por exemplo, que tem asma brônquica, aí ele está sendo considerado aí um grupo de risco porque não deixa de ser uma doença pulmonar, né? Então, agora, a rinite, essa coisa de alergia com poeira, não sei se é isso que ele está perguntando, aí não entra num grupo de risco. Doutora Cris, foi muito mais do que uma teleconsulta. Essa nossa conversa foi bem mais longa do que isso. Muito obrigada. A ideia era a gente falar um pouco sobre negócios. É interessante essa postura da BIP Saúde de fazer um crescimento consciente para treinar certinho e manter a essência do aplicativo, né? Mesmo num momento de crise, que você poderia crescer de uma vez para aproveitar toda essa demanda, mas quando se trata de saúde, é preciso ter essa consciência na hora de crescer com calma e com Foi muita. exatamente essa linha de raciocínio. Assim, a gente está lidando com uma coisa muito importante que é a saúde, a vida das pessoas. Né? Então, seria sem dúvida nenhuma um momento oportuno para a gente ganhar dinheiro, se a gente fosse pensar só Pois nisso, é. né? Mas a ideia não é essa. A ideia é manter o atendimento de qualidade. Se a gente fosse fazer alguma coisa a toque de caixa, talvez não saísse com a excelência que a gente está acostumado. E Então, aí, vai uma ficar para depois. provocação, em se tratando de saúde particular, é claro, vocês são um aplicativo, é possível também que haja ações mais populares, de vocês oferecerem, por exemplo, os testes que estão aí no futuro, ou algumas vacinas em regiões que não são atendidas normalmente, ou que estão com problema por conta desse colapso na saúde? É possível, porque a gente vê muitas startups também começando um movimento social, consciente, né? E ajudando o poder público nisso também. Sim, é possível e é uma ótima ideia. Assim, vou até levar para a chefia. Oba, então tá É bom. uma boa ideia, com A certeza. ideia aqui é essa, a gente inspirar, informar e refletir a respeito desse momento que a gente está vivendo. Te agradeço mais uma vez, um prazer e uma Um honra falar com prazer. você hoje, porque além dessa médica respeitada que está em todos os meios de comunicação, ela é minha prima e é a primeira vez que eu entrevisto a Cristiana. Por isso que eu chamo ela de Cris, porque eu vi É. nascer. Então, agradeço muito e desculpe se não te chamei de doutora, né, Cris? Afinal de Imagina. contas, é difícil. Até para os meus Obrigada. pacientes é a doutora Cris. Ninguém nem sabe que eu sou cristiana. Um beijo para você, obrigada, bom trabalho e aplausos para vocês, profissionais de saúde, nesse momento. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Eu admiro muito o seu trabalho, acho o máximo. E Que estou aí à bom. disposição. Até uma Então, próxima live. tá bom, seguimos juntas. Um Um beijo. A gente beijo. segue com as lives do Inovar é um Parto aqui. Sigam a gente no perfil da Prosa Presa aqui no Instagram. E essa entrevista fica disponível também no nosso canal do YouTube. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau.